Sintam-se envolvidos pela corrente espiritual da casa, das nossas casas aqui do Litoral Norte, rogando ao Mestre Jesus e a esses irmãos trabalhadores, desencarnados e encarnados, que sempre estejam conosco, nos auxiliando, nos inspirando a cada dia da nossa vida, da nossa encarnação, para que a gente possa realizar aquilo que Jesus espera de nós, que é a transformação íntima, que é a renovação da nossa alma, do nosso espírito, a partir da prática do amor, da caridade e do perdão. Então, que o Mestre e a corrente espiritual nos inspire sempre, nos auxilie, à medida que nos esforcemos. Quanto mais nos esforçamos, mais eles conseguem, mais é possível que eles se aproximem de nós e nos inspirem, nos encaminhando para o bem. Na noite de hoje, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre o capítulo 13 do livro Vozes do Grande Além, que junto com Instruções Psicofônicas e o outro livro Registros Imortais, constitui-se de livros que foram transcritos a partir de gravações psicofônicas na mediunidade de Chico, ou seja, o Chico falava, um gravador captava essa fala, através desse gravador, depois ouvindo, era transcrito para esse livro, que foram reunidos mensagens de espíritos nessas comunicações que ocorreram no Grupo Espírita Meimei entre 1952, ainda em Pedro Leopoldo, até 1959, quando o Chico então mudou-se de Pedro Leopoldo para Uberaba. Essas reuniões ocorriam nas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Inicialmente, era aberta ao público, em que ocorriam as sessões de desobsessão, que Chico, na realidade, chamava de pronto-socorro espiritual, ou de evangelização desses espíritos e atendimento ao público. Depois as portas eram fechadas e um grupo de médiuns, entre eles o Chico, mas haviam outros médiuns, então eles se reuniam e esses espíritos traziam essas comunicações psicofônicas, trazendo relatos muito interessantes das suas vidas, trazendo relatos das últimas encarnações. Os benfeitores também se manifestavam, trazendo recomendações, trazendo esclarecimentos doutrinários acerca, por exemplo, da oração, de tantos outros assuntos muito importantes à doutrina espírita e à nossa vivência espírita. E também esses espíritos infelizes ou que passaram por grandes dificuldades, chegando no plano espiritual ainda perturbados, também trazendo essas recordações que nos estimulam para que pensemos sobre a nossa vida e quais são os pontos que se parecem com os deles que talvez estejamos vivendo, quais são as características, as condições, a forma de vida que estamos alimentando, que fizeram com que esses espíritos, da mesma forma, chegassem muitas vezes em condições bastante lamentáveis. Na noite de 8 de setembro de 1955, então um espírito se manifesta, e se manifestando ele começa com uma frase: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Essa, então, é um capítulo que aparece anotado por Mateus, capítulo 15. E esse espírito manifesta-se por psicofonia do Chico, contando então que ele havia sido levado há 2 anos para o Grupo Espírita Meimei, então em 1953, era 1955 agora, né? 8 de setembro, que foi a mensagem,
e a maneira de um louco, a maneira de um perturbado, havia sido levado à maneira de um psicopata. E durante esses 2 anos, travando o contato com os médiuns, com Chico e os benfeitores espirituais, ele passa então por um tratamento, depois é levado para um hospital no plano espiritual e agora retornava já um pouco melhor para trazer um relato da sua vida, para que nós também fizéssemos essa autoavaliação do concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Contava ele, então, que nos primeiros lustros do século XX, então no início de 1900, entre 1905 e 1910, ele era um rapaz aventureiro, inimigo do trabalho, amante, então, da preguiça, do bem-estar, sem esforço íntimo. Era um rapaz jovem e que procurava aventuras e que procurava estabelecer-se numa situação financeira adequada, sem com isso, ou sem por isso, trabalhar através do seu esforço conquistá-la. E ele conhece então uma moça jovem, inexperiente, e ele descobre que o pai dessa moça era muito rico, ela era de uma família muito rica, a mãe já havia desencarnado. E o pai, que seria o sogro futuro, viria a desencarnar em pouco tempo, porque encontrava-se doente. E ele então faz com que essa moça se apaixone por ele. E ele então noiva com a moça e casa-se com a moça, com o único intuito não de cuidar dessa moça, que era uma moça muito boa, ou de constituir uma família, mas com o único intuito de apossar-se então dessa fortuna que a moça possuía após o desencarne do seu sogro. Eles casam-se e, conforme o planejado, realmente em pouco tempo o sogro acabava desencarnando. E ele tem um plano então, e diz à esposa, que acreditava em tudo, que tinha e depositava nele grande confiança, diz a ela então que ele, munido agora de uma procuração, iria auxiliá-la a manter esses bens, a organizar, enfim, a administrar esses valores que o pai havia deixado. Ela assina a procuração e ele, munido dessa procuração, vende tudo. Pega em torno, então, a importância de 900 contos de réis. Eu tive o trabalho de, na internet, tentar fazer uma conversão de 900 contos de réis na época. Se nós fôssemos, então, fazer a conversão para os dias de hoje, nós diríamos se tratasse de uma fortuna de mais de 10 milhões de reais hoje em dia. Muito mais de 10 milhões de reais. E ele toma esse dinheiro dela, então, e da noite para o dia some e muda-se, então, para a Europa. A moça, que era uma moça jovem, que não tinha familiares, fica na completa miséria, sem a mãe, sem o pai e sem o esposo. E ele, com esse dinheiro todo, vai para a Europa e passa a dissipar essa fortuna no jogo, na noite, nas suas aventuras. E em 5 anos ele mantém-se no jogo e na dissipação, até que finalmente a miséria e a tuberculose bateram à sua porta. Já não tinha mais aquela fortuna que gastou todo em jogos, já não tinha saúde orgânica, porque devido ao tipo de vida que levava, havia adquirido a tuberculose. Miserável e tuberculoso, ele decide retornar ao Rio de Janeiro, retornar ao Brasil. Talvez, pensando ele, procurar a sua esposa para ver onde ela se encontrava, para ver se, quem sabe, ele viesse a ter com ela mais uma vez um encontro e que ficassem juntos. Ou, quem sabe, na sua ideia egoísta e de que agora doente,
ela o receberia de volta e o cuidaria dele. Quando ele retorna ao Brasil, no mesmo dia que ele chega e coloca os pés, foi então que ele recebeu, surpreendido com a notícia de que a esposa, incapaz de resistir à extrema pobreza a que fora relegada por ele, acabou entregando-se a um prostíbulo. Passa a então viver nesse prostíbulo e acaba adquirindo uma doença infecto-contagiosa. E poucos dias antes da sua chegada, havia desencarnado em um hospital destinado ao tratamento desse tipo de doença. E aí ele conta, através da psicofonia do Chico, que o remorso terminou a obra que a moléstia havia começado. Ou seja, quando ele descobre, chegando ao Brasil, que a esposa que ele tinha abandonado havia se tornado uma prostituta, havia adquirido uma doença e havia desencarnado, abandonada, sozinha em um hospital, ele então faz com que, através do pensamento, o remorso acelere essa doença que ele já trazia e ele também desencarna em pouco tempo. Em pouco tempo, as aflições conscienciais fazem com que ele se desligue do vaso físico. E aí ele chega no plano espiritual como um fantasma de arrependimento, de culpa, como um louco sem consolo, vendo sempre a esposa, sempre vendo aquela situação que ele havia deixado. A esposa desprezada, pensava ele, era o principal credor da sua encarnação. Tudo o que ele havia feito, ele então devia agora a ela, não somente percebendo depois do atendimento do Grupo Espírita Meimei, que devia a ela toda uma nova encarnação e ainda devia a ela a quantidade de 900 contos de réis em dinheiro físico que deveria ser pago até o último ceitil. Conversando com, então, os orientadores do plano espiritual, é organizada uma nova encarnação. E ele diz, então, que iria tomá-la nos braços, porque ela encontrava-se no plano espiritual em uma situação tão difícil quanto a ele, porque no prostíbulo, no ambiente que ela frequentava, ela acabou ligando-se a entidades muito perturbadas, ligados ao sexo transviado, que haviam então aliciado a sua alma para as regiões infelizes do plano espiritual, ligados a essas áreas. E ela ainda, depois de 30 anos, porque ele permaneceu a essa maneira de psicopata, revendo esse remorso, relembrando as situações durante 30 anos no plano espiritual. E ela também encontrava-se durante 30 anos. E ele, então, arrependido, decide, então, que deveria retornar junto a ela. E os benfeitores organizam e ele conta, através do Chico, que ele ia tomar a ela como uma irmã, que eles seriam irmãos gêmeos de parto duplo. Diz ele que ele seria o guardião, amigo, tutor, que em plena meninice ela sofreria, então, inibições orgânicas e pouco a pouco ela ficaria num leito de amargura. Os dois seriam irmãos gêmeos. A mãe desencarnaria cedo, não teria o pai, passariam por grandes dificuldades. E ele, a partir dessa doença que a irmã ia desenvolver, para expiar todas, então, as deficiências do seu espírito adquiridas na encarnação anterior, ela, então, passaria a vida em uma cama
e ele seria o responsável por ela. Não teria direito a ele um casamento, a uma família, envergaria a roupa simples de um trabalhador humilde, ganhando dia a dia com o suor do seu rosto o pão para alimentá-la, para cuidar dela, para auxiliá-la, se devotaria a ela sempre para essa irmã torturada e querida, porque ele havia adiado a concretização de qualquer esperança dela na encarnação anterior. Cabia a ele ainda, sentia-se, entretanto, não somente devedor moral, mas, como nós dissemos antes, devedor de moeda, de dinheiro terrestre e moeda brasileira, que deveria entregar ou devolver a ela, em mais de uma encarnação, até o último ceitil. Eles deveriam aproveitar uma situação de reconciliação que na encarnação passada não realizaram. Os dois na encarnação passada se casaram, teriam uma condição financeira adequada, poderiam constituir uma família, poderiam fazer com que aquilo que traziam dentro deles, das suas deficiências, das suas dificuldades, dos seus desvios morais, pudessem ser amenizados e educados através da constituição de uma família. Porém, a escolha deles foi ele pelo abandono e ela pela fraqueza moral, entregando-se ao prostíbulo. Agora viriam em grande dificuldade. E ele diz assim no final da comunicação: minha palavra, pois, nessa noite é um adeus e um agradecimento, constituindo igualmente, em nome das leis de Deus, uma lição que devemos aproveitar. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Quem puder compreender, compreenda, porque o tempo funciona para todos nós dentro dos mesmos princípios. Que Deus nos abençoe. Paulo Brandão. Essa, então, é uma recordação de esse espírito na noite de 8 de setembro de 1955, que trouxe para a nossa reflexão íntima do reconcilia-te depressa, reconciliar-se com a nossa consciência e com aqueles que estejam vivendo muito próximos a nós, ligados pela afinidade, ligados pela justiça, ligados pelas leis de resgate, de auxílio, de tratamento, de reconciliação e de perdão. Que nós possamos perceber que, nos afastando daqueles que foram colocados na nossa vida, nos afastamos da justiça, nos afastamos do nosso reajustamento. E ainda que as dificuldades se façam difíceis, ainda que as dificuldades se façam quase insuportáveis, devemos lembrar dessa máxima de Jesus, nos recomendando que agora façamos a nossa parte, para que não possamos ou que não precisemos retornar em outra encarnação em situação muito mais complexa. Essa história de Paulo Brandão é muito interessante porque eles tinham vindo em uma situação adequada, mais confortável, mais tranquila, e olha agora como eles precisariam voltar. Provavelmente estejam encarnados ou já desencarnaram, quem sabe? Isso é 1955, podem ter reencarnado em 1960, estarão eles agora com 60 anos, por aí, se estiverem encarnados os dois irmãos, com grande dificuldade. Rogamos nós para que eles não tenham fugido mais uma vez um do outro, das suas responsabilidades, que ele não tenha abandonado a irmã mais uma vez, que antes era esposa e agora era irmã, que ele tenha cuidado realmente com todo afinco, que tenha cuidado com muito amor, que tenha percebido no íntimo e lembrado no íntimo quanta dificuldade, quanta tristeza, quanto sofrimento ele havia arrojado àquele coração.
que no casamento via a constituição de uma família. Então, como nós somos premiados pela justiça divina com oportunidades a cada dia. Observemos a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos. Observemos que tudo que nos é colocado na nossa encarnação tem uma função educativa. Todos e tudo que nos envolve na nossa encarnação tem um valor e uma função educativa. A justiça não pune. Essa situação não é punitiva para que o Paulo e a irmã dele passem. Essa situação, na realidade, é educativa, que permite a eles trabalharem aqueles sentimentos e aqueles vícios que eles não conseguiram, em situação mais adequada, trabalhar na encarnação anterior. Então, vendo esses espíritos, ouvindo esses espíritos, a gente pensa, por que eu vou passar por uma situação difícil se eu posso amenizar também a minha situação? Para que eu vou me comprometer para outra encarnação se eu posso resolver agora? E essa é a beleza da doutrina espírita e do Evangelho, que há 2000 anos trouxe essas recomendações através de Jesus, mas que ainda nós não compreendemos ou deixamos em segundo plano, acreditando serem frases muito bonitas, muito interessantes, mas que muitas vezes achamos que não terão um resultado tão difícil como nós observamos que tem a partir dessas escolhas equivocadas. Então, que nós possamos nos conciliar depressa também com os nossos adversários, não inimigos, mas adversários são todos aqueles que pensam diferentes, que estão em pontos da sua vida, em patamares espirituais, equilibrados ou desequilibrados, com sentimentos mais educados ou menos educados, mas ligados a nós, com essa necessidade de reajustamento, arrependimento, expiação e reparação, conforme Allan Kardec nos fala no livro Céu e Inferno. Arrependa-se, expie e repare todo o mal que tenha feito com todo o bem que possa. Que o Mestre Jesus nos envolva a todos, nos auxilie e a todos esses espíritos rogamos que sejam envolvidos para que vençam, todos nós, para que vençamos as nossas más tendências, que vençamos a nós mesmos e essas situações que viemos arrastando e temos vindo arrastando ao longo de tantas vidas. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, que todos tenham uma excelente semana. Fique com Deus, que assim seja.